Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor, meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Logo depois, o Espírito impeliu para o deserto. Ele permaneceu no deserto durante 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com os animais selvagens e os anjos o serviam. Quando nos deparamos com essa parte, logo a primeira, né, configura esse primeiro bloco, né, tem essas 3 passagens. São João Batista, que é apresentado, aquele que veio para aplainar o caminho do Senhor. Depois, propriamente, o batismo de Jesus. Depois, essa reta final, diante do início daquele que é o seu ministério, que é o Senhor indo para o deserto. O Senhor indo para o deserto para poder, ali, ter este tempo, de oração, ter este tempo de preparação, este tempo de fortalecimento, ainda que seja Deus, né? Ele quis em tudo abraçar aquilo que, o homem, é exigido do homem. Ele quis fazer, né? Ele, como apresenta, o concílio, se fez homem para ensinar o homem a ser homem. Tem esse sentido, esta expressão. E o que vemos, entramos, e vendo Nosso Senhor, logo após o batismo, ele, ali, tendo essa manifestação: esse é meu filho amado, esse é aquele que sabe quem é, esse é aquele que é ungido. E logo depois ele vai para o deserto. O deserto, calor, esse lugar árido, esse lugar onde aquilo que tem um sentido penitencial e de oração, lugar onde que manifesta isso, que não tem as coisas fáceis. Não é fácil ficar no deserto, é um lugar onde não tem água fácil, tem essa secura. É o lugar onde tem esse ambiente de solidão. É o lugar, onde vemos, imaginamos o deserto, nós vemos, que certas dunas, lugar arenoso, onde por vezes tem ventanias e tem tempestades de areia, um lugar onde tem mudanças, muito altas de temperatura, porque uma hora está muito quente durante o dia e à noite, cai bruscamente a temperatura, porque não tem nada que segure, aquele ambiente. É um lugar onde tem animais, como cobras, tem animais, mas não tem alimento, um alimento plausível, assim, próximo, que se possa pegar, que se possa, ter algo fácil, A alimentação é dura, a umidade é pouca, não tem um grande, ao contrário, tem essa secura, que se expressa, E é justamente para lá que o Senhor deve decidir, decidir neste iniciar do seu ministério. O que o deserto, poderia nos mostrar? Primeiro, essa realidade do Senhor que expressa esse ensinar, Se faz homem para ensinar o homem a ser homem. E vemos
que o deserto é a representação do mundo. O deserto é onde se tem que labutar. Você tem que, né, ter este trabalho contínuo. As coisas elas têm que ser buscadas. E é um lugar que exaure, onde as coisas não são fáceis, né? Onde aquele que é um alimento que nos sacia, que nos leva à alegria, que nós não temos. Porque que alimento é esse? É o próprio Deus. É o estar com o Senhor. É ter este contato. É isso que queremos. Claro, na Eucaristia temos esse alimento. Temos o Senhor que nos toca, que vem a nós, que nos alimenta verdadeiramente. Mas temos essa representação de deserto em relação ao mundo. Esse deserto onde devemos buscar, onde é um tempo onde seremos tentados. Tem essa representação dos animais selvagens, dos animais peçonhentos, dos animais, né, escorpiões, cobras, né? Ou seja, aquilo onde corremos risco. Corremos risco, né, diante, né, dos três inimigos, né? Da carne, né, do mundo e do demônio. E exatamente esse ato de mortificar a carne que quer essa saciedade. Do mundo que são essa representação dos animais peçonhentos e do demônio que tenta. Nosso Senhor vai ao deserto para mostrar: eu me fiz inteiramente como vós. Eu vou para o deserto para mostrar que existe uma graça aonde eu derramo e mostro que é possível. É possível ir contra, lutar contra, combater, né, aquilo que ameaça. O desejo da carne, de uma saciedade, da busca. É possível controlar-se, conter-se. O anseio, né, e as maquinações do mundo de nos levar à perdição, de nos contaminar, do mundo que destila o seu veneno. Nós podemos combater, nós podemos ir contra, nós podemos lutar e conseguir vencer. É possível. É possível não cair, não ter, né, este mordiscar, né, desses animais em nós. Ao contrário, podemos conseguir mais, né? Tem-se um antídoto que se dá diante do afastamento de tais situações e do demônio, que diante, né, da expressão, né, do estar em volta e a possibilidade de queda, a tentação, né, que influencia, que, né, falseia a verdade, que vai colocando uns desculpinhos, que usa a palavra para, né, vai usando de meias verdades, vai maquinando, vai levando, É possível combater. Nosso Senhor combate, nosso Senhor luta, nosso Senhor converte. Né? Vemos na passagem que é apresentado que o Senhor ele tenha esmagado, que ele tenha, né, combatido, né, mas ao contrário, ele permaneceu no deserto durante 40 dias, sendo tentado pelo demônio. Estava com os animais selvagens. Ele estava, né? Tinha por companhia. Ou seja, de algum modo ele muda aquela realidade. É possível mudar esta realidade. O demônio vai nos tentar, isto é um fato. Mas o mundo, aquilo que está à volta, eu posso converter aquilo. Eu posso elevar aquilo. Eu posso mudar a minha realidade. Eu posso levar aqueles que me levam para o mal e, diante do meu exemplo, eu posso fazer com que eles venham para o bem. Se voltem para Deus. Conheçam a Deus. Tenham esta apropriação.
Nosso Senhor, Ele vem para nos ensinar, para saber converter, para nos elevar a esta especificidade, né, da vida. É um desejo de Deus que assim o façamos. O desejo de Deus de mostrar esta realidade diante daquilo que se apresenta ao nosso redor, diante daquilo que vemos, né? Nesse sentido desértico, onde não temos nada. Mas o deserto também é um lugar, né, que leva a este sentido da penitência e da oração. Este ato de mortificação do corpo. Este lugar onde se busca um autodomínio. É por isso, em geral, essa passagem, né, como no dos outros, né, evangelistas, é expressada no início da Quaresma. Por que no início da Quaresma? Porque é o lugar onde somos chamados a ir para o deserto, como o Senhor, de modo voluntário. Somos impelidos a ir a este lugar voluntariamente. Propor para nós uma mortificação, algo que leve a esta conversão dos meus hábitos, a esta mudança de vida, aonde eu apresento a Deus aquilo que eu gosto, aquilo que é bom, aquilo que me sacia, aquilo que eu tenho interesse. Eu rejeito, eu entrego isso, eu tiro de mim isso, para aprender a crescer neste ato de expressão de amor. O sentido é esse, né, da mortificação. Como podemos ver isso, né? Diante deste entendimento do que é amar e do que é gostar. Certa vez me recordo que um padre apresentava esse sentido e me deixou impactado, né? O que é o amor? É o ato daquele que dá de si ao outro. É um ato de manifestação e entrega. É um ato dessa expressão do dar-se, o sair de si. O que é o gostar? É o ato da saciedade, do trazer para si, do usar para si, do pegar para si. E qual esta mudança, né, de seta? O que isso faz? O amor, ele constrói. Este ato de dar-se é um ato construtivo, aonde eu implemento, aonde eu entrego, aonde eu coloco. O trazer para si, que é o gostar, é um ato destrutivo. E confesso que no início eu não entendia, mas com o exemplo que ele deu eu entendi, né? Ele colocava da seguinte forma: olha, por exemplo, a sua mãe, seu pai, seus irmãos, seu esposo, sua namorada, né, seu namorado, né, seu marido, né, a pessoa com quem você se relaciona. Você ama ou você gosta? As pessoas nós amamos. A Deus, você ama ou você gosta? A Deus nós adoramos o Senhor e amamos a Ele. Somos chamados a amar a Ele. Mas e de uma pizza? Uma pizza nós gostamos. De o seu prato favorito, um doce, enfim, nós gostamos. Qual é? Por que essa relação? Porque a pizza no final da comida ela está destruída, ela não tem mais nada ali. Eu trouxe para mim. Eu me utilizei dela. É um ato de trazer, destrutivo. O amor é um ato construtivo. Eu dou,
eu ajudo, eu entrego, eu construo uma relação com minha namorada, meu namorado, minha esposa, meu esposo, eu construo uma família com meus filhos, então eu dou de mim, eu tiro de mim, eu entrego aquilo que eu tenho. Então eu vou educar meus filhos, eu tiro do meu tempo para ter paciência, para falar, para conversar, para corrigir. O pai que não ama seu filho, ele não vai dar do seu tempo. E aí ele vai dar coisas. Isso mostra que o pai não ama. Porque não precisa de coisas, de presentes, disso, daquilo. Você quer a atenção, a reverência, o acompanhamento. Isso é a expressão do amor. É aquilo que eu tenho de mim. Não no que eu tenho externo. Eu dou de mim. Eu entrego ao outro. Este ato também em relação a Deus. Eu dou de mim a Deus. E expresso o meu amor a Ele. Por isso, existe esse ato de troca. Eu tiro aquilo que eu gosto. Eu me abstenho daquilo que eu gosto. Eu consigo controlar e dizer não a mim diante daquilo que eu gosto. Para dar ao outro. Porque eu amo o outro. É um ato de entrega. É um ato onde eu sei dominar. Eu consigo ordenar-me e sei expressar este ato de entrega ao outro. O jejum, a penitência, esse ato de mortificação é este ato onde eu digo não. O amor, ele se expressa mais no não do que no sim. Eu sei, este ato de negação daquilo que é ruim, negação daquilo que destrói, negação para construir. Então, eu pego e sei dizer não a mim, para dar aquilo que é necessário para o outro, porque o outro necessita. Então, eu faço a mortificação. Por exemplo, eu gosto muito de carne, então eu vou dizer, não vou comer carne durante 40 dias. Eu gosto muito de refrigerante, de doce, disso, daquilo, ou muito de café, ou então eu gosto muito de café, mas eu só tomo café com açúcar. Então eu digo não a um gosto. Eu não suporto comer tal coisa, então eu vou comer tal coisa. Mas eu não estou acreditando. Não, eu estou me negando. Eu estou pegando algo que eu não gosto e estou consumindo. Eu estou contrariando a minha vontade. É um ato de dizer não. Eu diminuo o que eu gosto e aumento o que eu não gosto. Algo que incomoda. E expresso isso no ato de entrega. Como? Não existe dissociação entre penitência e oração. Ambas são juntas, é conjunto. Tem que vir junto, senão não dá certo. Porque eu digo não a mim para dar ao outro. E como é que eu dou ao outro? Eu tenho que esticar, tenho que levar, eu tenho que entregar. E neste ato de dizer não a mim e dizer sim a Deus, você tem este voltar-se para este ato de entrega, de expressão, que se dá assim na oração, na vida de intimidade, de reverência, de amor, esta expressão de voltar-me a Deus, de ter contato com Deus, de crescer em intimidade com Deus. Porque senão não tem sentido. Não tem sentido alguém que fica 40 dias sem comer chocolate para ficar 50 dias se esbaldando. Não tem sentido ficar 40 dias sem tomar refrigerante para depois se empanturrar de refrigerante durante 50 dias. Não tem sentido alguém ficar sem comer carne para depois comer carne de balde, não sei quantos quilos por... Não tem sentido. Não volta a estacar zero, vai para mais baixo ainda. Não soube se dominar. Ao contrário. É necessário esse saber dominar-se.
Este ato de expressão de amor, de entrega, de reverência. E é isso a expressão que o nosso Senhor faz. Ele sabe dizer não a si e dar-se ao outro. O deserto é este lugar. É este lugar aonde eu sei dizer não a mim. E vou voluntariamente. É a minha vontade. Saber este autodomínio para expressar a entrega, o amor, o voltar a Deus, o voltar-me ao outro, o ter este lugar de saber olhar o outro, saber escutar o outro. A expressão caritativa, né? A esmola, que também é apresentada na Quaresma, é isso. Este ver a Deus que está presente no outro. E dou daquilo que tenho para o outro. Materialmente, eu expresso aquilo que a minha oração e a minha penitência fazem. Eu me abstive de algo que eu gosto pelo jejum, pela mortificação e expressei o ato de entrega pela oração e exprimo materialmente para com os meus diante da esmola, tirando de mim e dando ao outro que necessita. Deus quer nós, quer estar conosco, quer esta proximidade com cada um de nós. E por isso, o Senhor, Ele nos ensina a irmos ao deserto também voluntariamente, para estar com Ele, para ter este contato íntimo com Ele, diante do despojamento do que eu quero, da minha vontade, do meu querer, daquilo que me é cômodo, daquilo que me dá certo conforto, me deixa superficial, eu me abstenho. E vou para um lugar onde o calor é desconfortável, a falta de umidade é desconfortável, onde, né, a privação daquilo, dos gostos, né? E aonde eu entrego. Ah, padre, mas com isso vai se ter tentações. Sim, Nosso Senhor passa por essas tentações. A tentação da saciedade. A primeira tentação que o Senhor passa, né, é expresso, né, nos outros evangelhos, né, a tentação, né, do comer. Pega essas pedras e converte em pão para te alimentar. Não és um filho de Deus? É o ato de prazer, de querer saciar-se, de querer ter as coisas, de querer poder consumir, ter, né, querer ter prazer toda hora. Então, no frio eu tomo um banho quentinho, porque eu não gosto de me negar a tomar, né? Eu quero a minha saciedade, o meu conforto no banho quente. Eu quero a minha saciedade, meu conforto num dia de muito calor tomando banho frio, porque aí eu vou me refrescar. Eu quero a minha saciedade, dizer que em ligar o ar-condicionado toda hora, porque aí eu vou ter a minha saciedade. Eu não sei dizer não a mim mesmo. Eu quero a minha saciedade em comer aquilo que eu gosto, em só fazer aquilo que me dá prazer, em beber aquilo que eu gosto, em consumir, em buscar sempre o meu prazer, o meu conforto. Somos levados ao deserto justamente para combater este vício, combater esta tentação da carne, que leva-nos a isso. O Senhor nos coloca e nos mostra o caminho do deserto para mostrar exatamente isso. Eu devo saber lutar com estas armas, esse despojamento. Saber, diante do ter, esse ato de despojar, sem levar muitas coisas, para não estar apegado às coisas, àquilo que é mais fácil,
Então vou comprar isso aqui. Tem necessidade. Não, mas aí eu enfeito, aí eu faço, aí eu aconteço, aí eu vou comprando, aí eu vou. Ah, porque isso aqui é bonitinho, isso aqui é legalzinho, isso aqui não sei o quê. E aí é uma coisa superficial. É simplesmente ter, o querer acumular, o querer. Um ato aparente, um ato de vaidade, simplesmente aparente para os demais. Porque eu quero isso, né? É aquilo que é uma facilidade das coisas. Nosso Senhor nos chama justamente a isso, a combater este vaidosismo, a querer, né, uma aparência, algo superficial. Nosso Senhor nos chama a ter estes despojamentos do poder. Não, eu que tenho que mandar, eu que tenho que controlar, eu que tenho que fazer. Esse ato de soberba, de elevar-se, de colocar-se à frente, de maquinar as coisas. O demônio apresenta-se me adorares. Este ato propriamente demoníaco. Se a carne ela nos leva à sedução deste prazer, né, superficial da saciedade, o mundo nos leva ao prazer de consumir, de ter as coisas, de ser apegado àquilo que é material. E o demônio, algo mais intelectual. A soberba, o ato de elevar-se e de colocar-se acima, do maquinar o poder das coisas, de querer controlar as coisas. Tudo tem que ser segundo a minha vontade, o meu querer. Nosso Senhor nos leva ao deserto diante deste ato de despojamento. Despojamento da minha vontade, do meu querer, das minhas ambições, para saber ouvir, para saber servir, para saber obedecer, saber corresponder a Deus, corresponder àqueles que estão acima, àqueles que são responsáveis. Esse ato, de como o Senhor expressa, né? Como falamos nas últimas meditações, de ser filho. Que não é quem manda nas coisas, mas quem está ali num ato de caminhar, de aprender, ter este sentido. Saber ouvir, saber opinar, mas saber ouvir, se deixar conduzir. Somos ovelhas do Senhor. Estamos no rebanho do Senhor para sermos conduzidos por Ele, para sermos, né, levados por Ele. É Ele que nos leva. Não somos nós que andamos desgarrados e sozinhos. Este ato de soberba leva a isso. Um ato de fechamento. Se não fez o meu querer, então eu fico empurrado. Se eu não mostrei que eu posso, se eu mostrei que eu mando, se isso aqui eu não controlei, então não vale. Não. Eu aprendo a ceder. A ter a humildade de me colocar no meu lugar. Isso que o Senhor nos chama. Nos chama a ser, nos chama a aprender. Ir ao deserto para isso. Para ter este despojar. Porque só nos despojando disso, a nossa expressão, a nossa oração, o nosso ato de olhar para o Senhor e refletir diante desta realidade que temos. Temos a necessidade de ter contato com Ele, de despojar, de tirar de mim para entregar a Deus. Há uma música que muitos, né, já fizeram danças, fizeram expressão assim, né, que mostra a criação, né? Se não me engano é Life House. Então tem várias formas. Eu lembro que uma, né, eu vi esse vídeo e depois nunca consegui mais encontrá-lo, né? Mas ainda antes de entrar para o seminário, e me lembro de modo claro, né?
Conforme a pessoa ia sendo seduzida e levada ao pecado, ela ia se transformando em uma fera, ela ia se bestializando, né? Então tinham peles, né, animalescas, né? Colocavam meio que máscaras de leão, enfim, né? Quando o Senhor agia, quando a pessoa queria sair daquele sentido, o Senhor agia, e o agir do Senhor é arrancar a pele, né? E no arrancar doía, mas ia se arrancando até a pessoa voltar ao normal, voltar a ser homem. O Senhor nos chama ao deserto justamente para isso, para que saibamos arrancar de nós aquilo que nos está nos bestializando, nos levando para longe dele, para sabermos entregar a ele aquilo que é o mais íntimo do nosso coração. A Virgem Maria, ela não teve pecado e se entregou a Deus desde o primeiro instante da sua concepção até o último. E hoje é toda de Deus. Sempre foi toda de Deus, mas hoje está plena, né, diante da glória do Senhor. Ela, a Senhora do céu, a Rainha dos anjos. São José Maria coloca, né, no último mistério, né, do seu livro, o Santo Rosário, né, este comentário, né? Senhora e Rainha de toda a criação. Deus a elevou por este ato de correspondência. Nos voltemos a ela, nossa mãe, para que ela nos ensine também a ser correspondentes ao Senhor, a corresponder ao querer de Deus, a estar unido a Ele, sabendo ir ao deserto e nos despojar, para como ela, servir. Sem demora, ir apressadamente para o Senhor. Ter esta disponibilidade, este ato de entrega e união. Dou-te graças, Senhor, por os bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste neste tempo de oração. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.